Oi pessoal, tudo bem? Sou a Marie. Hoje eu estou aqui com o Gabriel e o Daniel para mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho... É um vídeo de react, mas um pouquinho diferente, porque hoje a gente vai falar sobre um desenho Mormon que dizem aí que foi proibido pela igreja, né? E aí a gente vai reagir a esse vídeo e também falar sobre alguns aspectos, coisas que eles abordam nesse vídeo que não são verdadeiras. Então a gente vai desmistificar estes pontos. Então vamos lá? Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis pra gente responder, porque tem muitas inverdades nesse vídeo. E é um vídeo que recentemente a gente tem visto que as pessoas têm se utilizado para comentar cada vez mais sobre a nossa doutrina. Então, quando a gente faz live no TikTok, quando a gente publica algum conteúdo, normalmente as pessoas se baseiam o que é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias nesse vídeo. E tem se tornado cada vez mais viral esse tipo de comportamento. Então, justamente, a gente está fazendo esse vídeo para desmistificar essas inverdades e poder trazer a verdade à tona sobre a doutrina correta da Igreja de Jesus Cristo. É que muita gente acha, né, que esse vídeo é da igreja e que a igreja baniu depois esses vídeos, que tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O vídeo primeiro nem é da igreja. Então, como é que a igreja vai banear o que nem é deles, né? Então, só para vocês terem ciência de que esse vídeo Mormon banido em mais de 150 países é só um título chamativo para chamar a atenção e pegar a sua atenção aí. O desenho é de 1982 e se chama The God Makers. E basicamente, como a gente falou, é um desenho que distorce as crenças e citações da igreja, né? E é um tipo de desenho que foi feito para confundir a todo mundo nesse sentido, para fazer com que fosse realmente um vírus ali na internet e para as pessoas daquela época, né? É um tipo de imitação que, na época, a igreja fazia uma animação mais ou menos nesse sentido. Nesse estilo, né? Eles fizeram uma animação parecida com a que a igreja utilizava na época para realmente fazer com que esse desenho se passasse como sendo da igreja, como uma forma de confundir tanto os membros quanto as pessoas que não são da igreja, né? Quando olhassem para esse desenho, pô, mas é parecido com aquele desenho ali que eles fizeram, então provavelmente é deles, mas não. Foi feito de propósito nesse estilo para confundir mesmo. E o objetivo do desenho é bem claro, é zombar das crenças e distorcê-las para chocar e confundir quem está assistindo. A pessoa que assiste esse desenho aqui, você provavelmente que já assistiu, ou você que não assistiu, não precisa ir lá assistir, você fica chocado com o que aparece ali. Porque são muitas coisas distorcidas, tiradas do contexto, né, a qual elas estão, né. E aí fica parecendo que a gente acredita em um monte de loucura, né. Todas as nossas respostas, elas vão estar baseadas em fontes confiáveis dos sites da igreja. A gente vai utilizar muito o nosso site. E tem algumas perguntas que a gente não vai ficar falando muito, porque já tem conteúdos mais elaborados, seja um artigo, seja um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Então alguns conteúdos a gente só vai dar uma pincelada na resposta. Se você quiser saber mais, vai poder acessar a fonte confiável ali para você poder assistir o conteúdo e entender um pouco mais a resposta de forma profunda, tá? Então só pra gente não tomar muito tempo, porque o vídeo é curtinho, acho que é 6 minutos o vídeo aí. Mas o que passa é que tem tantas inverdades que dá pra passar horas aqui conversando, né? Então não é esse o propósito. A gente vai tentar ser o mais breve possível e utilizar de fontes confiáveis pra trazer resposta pra vocês. A gente vai deixar na descrição, pessoal, todas as fontes que vamos utilizar pra depois vocês consultarem, tá? Então fiquem tranquilos. Se em algum momento vocês perderem a fonte, é só acessar a nossa descrição aqui. O mormonismo ensina que trilhões de planetas espalhados através do cosmos são governados por inúmeros deuses que um dia foram humanos como nós. Dizem que há muito tempo atrás, em um destes planetas, um deus desconhecido e uma de suas esposas, deusa, conceberam uma criança espírito chamada Elohim. A criança espírito, mais tarde, nasceu de pais humanos que lhe deram um corpo físico. Através de obediência ao ensino mórmon e morte e ressurreição, ele se provou digno e foi elevado à divindade como seu pai fora antes dele. Os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele mora com suas muitas esposas deusas em um planeta perto de uma estrela misteriosa chamada Kolac. Então, gente, vamos fazer uma pausa aqui que tem bastante coisa que a gente precisa conversar, que já foi falado até agora. 1 minuto, né, Maria, só, né? Não deu nem 1 minuto e já tem uma parte de coisa aqui pra gente falar. E só, primeiro de tudo, o nome da igreja não é a Igreja dos Mormons e a religião também não é chamada de mormonismo, né? Nós acreditamos em Jesus Cristo
e por isso nós somos cristãos. E aí o nome correto da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quando a gente se refere aos membros dessa igreja, então membros da Igreja de Jesus Cristo, ou às vezes o pessoal usa também Santos dos Últimos Dias, né, para dar uma diminuída aí no tamanho da palavra. Mas tem alguns pontos aqui que a gente percebeu nesse desenho, talvez vocês perceberam aí também. E a primeira coisa, ele começa, né, o vídeo ali falando, porque os mormons acreditam que tem um monte de planeta com muitos deuses que já foram humanos como nós, né? Isso é uma verdade, esta parte, né? Então nós acreditamos que realmente existem outros planetas que foram criados pelo Pai Celestial e Jesus Cristo e que a gente não tá sozinho nesse mundo, né? Nesse universo. Tem outras pessoas e essas outras pessoas também são filhos e filhas de Deus. Isso é uma escritura que está lá em Doutrina e Convênios. Não lembro exatamente a referência, mas a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. É isso, a gente acredita sim que tem diversos planetas com filhos e filhas de Deus que moram lá. Cristo, ele é o Salvador não só de todos nós, né, mas de todas as coisas criadas por Deus. A sua expiação lá redimiu todas as coisas que são decaídas, né, por conta da queda. Então, não somente só os filhos de Deus, né, nós que estamos aqui na Terra, mas todas as coisas criadas, né? E isso pode incluir desde as plantações, aos animais e a outros mundos também. Então, a gente sabe disso que a expiação ela tem um poder inimaginável, né, infinito. Então, eu acho que isso é importante mencionar aqui. Pessoal, quando a gente fala sobre o nome de Deus, que no vídeo ele é mencionado aí, Elohim realmente é o nome de Deus, tá? Elohim é uma palavra que ela aparece no texto hebraico, no Velho Testamento, mais de 2.600 vezes. E isso é importante a gente entender que, da mesma forma que a gente fala de Jeová, como o nome de Cristo, né? Antes dele vir a essa terra, também temos o nome de Deus, tá? Que é Elohim, que é o seu nome eterno. E nós acreditamos que Elohim, Deus, né? É o Criador de todas as coisas, nosso Pai amado. E que nós temos muito respeito por ele e o adoramos, tá bom? Em relação desse vídeo, falar, né, que os mormons, entre aspas, né, acreditam que Deus já foi um homem um dia, né? Temos uma fala e um pronunciamento de um profeta da igreja, né, que disse o seguinte, o presidente Lawrence Snow, o 5º presidente da igreja, disse, como o homem é, Deus já foi, como Deus é, o homem pode se tornar. Pela forma como foi abordado no vídeo, há um tipo de, talvez, escandalização por esse tipo de pensamento, né, dessa doutrina da igreja, mas o próprio Jesus Cristo falou, né, que convidando a nós ser como ele é, né, e que somos filhos amados de nosso Deus, né, do Pai Celestial, e que temos esse potencial divino também. Outro ponto importante, pessoal, só para a gente deixar alinhado, a gente vai deixar a fonte dessa resposta, do que a gente trouxe aqui para vocês, e também o que muitos opositores da igreja utilizam isso, né, esse argumento, né, é que nós podemos ser deuses também e que isso nós tiraremos o poder de Deus, né, como a gente quer se equiparar, né, seria a palavra essa? Não sei se é isso. Equiparar a Deus, né? E não é bem isso, tá bom? Então a gente vai deixar o link para que vocês possam entender bastante sobre isso, do nosso potencial divino e cordeiros com Jesus Cristo e Deus, tá bom? Para que vocês entendam bem esse ponto, mas que nunca, 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 jamais superar a grandeza de Deus e tomar o seu lugar. Isso é uma doutrina falsa, né, que as pessoas colocam sobre a igreja de Jesus Cristo. Essa parte da estrela, ela é verdadeira, né? A gente tem nas escrituras falando que Deus mora num planeta, próximo à estrela Colobe, mais ou menos algo parecido com a gente que mora na Terra e a estrela próxima que é o Sol. Mas aí essa parte de Deus tem muitas mulheres e mora ali, fica até o jeito que eles colocam no desenho, né? Fica até um negócio meio esquisito ali. Mas a gente não tem exatamente uma resposta sobre isso. A gente não sabe, né? E essa parte, né, sobre Deus ter muitas mulheres, a única coisa que a gente sabe dentro da igreja é que a gente tem uma mãe, né? Do mesmo jeito que Deus é nosso Pai Celestial, nós também temos uma mãe celestial. Não sabemos os detalhes, se são várias ou se é uma só. E no desenho em si, eles colocam essas várias mães celestiais, né, ali, na intenção de chocar as pessoas, nesse sentido, várias mulheres, para um homem só, para um Deus só, meio que querendo chocar as pessoas e passar uma ideia errada
da igreja, né? Por isso que eles fazem dessa forma. Utilizar desse argumento ou dessa estratégia de colocar várias mulheres que Deus tenha é chocante, né? Então, eles utilizam isso para chamar atenção. Mas é importante deixar claro que sobre esse assunto a gente sabe muito pouco sobre a relação de Deus com outras pessoas, além de Jesus Cristo e Espírito Santo. O que nós sabemos é que temos uma mãe celestial, e isso é base da nossa doutrina, mas sobre mais de uma mãe, ou várias mães, ou várias mulheres, isso é apenas especulação, tá? A gente não tem nada oficial realmente como doutrina da igreja. E eu acho que um ponto legal a mencionar aqui é sobre o que é doutrina e o que não é, porque muito desse vídeo ele traz coisas do passado e até mesmo coisas que profetas no passado falaram, mas não quer dizer que é a doutrina da igreja, tá? Então a gente deixa esse ponto bem claro, que eu acho que a gente vai... Isso é muito importante para que qualquer membro saiba, tá? De como a doutrina oficial ela é implementada dentro da igreja. O jeito, né, que uma doutrina ela se torna oficial da igreja, ela tem um processo, né? Não é algo assim, tipo, só porque um líder disse, aquilo ali se torna doutrina oficial da igreja. Tem um jeito, né, um processo, como eu disse, para que isso se torne oficial. Então, uma das coisas primeiro, existe uma revelação que ela é recebida pelo presidente da igreja, e então essa revelação ela é levada ali para o quórum dos 12 apóstolos, juntamente com a primeira presidência, né? Então seus conselheiros. E aí eles precisam aceitar ali, eles precisam aprovar esta revelação como unânime. Então todo mundo tem que concordar. Então todos os 15, né? São 15 homens, todo mundo precisa concordar. Se alguém discordar, ainda não vai virar uma doutrina oficial da igreja. Um exemplo bem claro desse processo aconteceu em 1978 com o presidente Spencer W. Kimball. Então, ele recebeu uma inspiração para orar sobre um determinado assunto, né, que era o sacerdócio, e ao orar ele recebeu uma revelação sobre esse assunto. Então, o que ele fez? Ao invés de, recebi a revelação, vou falar aí, sei lá, mandar uma carta, e aí os membros vão ler. Não, ele pegou essa revelação, se reuniu com o quórum dos 12 apóstolos, juntamente com seus conselheiros, e todos eles juntos, então, tomaram a decisão de que aquela revelação, sim, ela se tornaria, né, uma doutrina, algo oficial da igreja. E aí, essa revelação, ela saiu como Declaração Oficial 2, e se você quiser ler, a gente vai deixar também aqui embaixo na descrição, mas ela está lá em Doutrina e Convênios, né? Então você pode ler essa revelação por inteiro. E aí, acho que tem a assinatura, né, das pessoas embaixo. Mas aí, se tornou uma doutrina oficial da igreja em uma decisão unânime. Então, todo mundo concordou, né, aceitou essa revelação. Então, é importante a gente saber sobre isso, porque às vezes a gente tem... Claro, a gente sabe que os apóstolos, eles são profetas, videntes, reveladores, a gente apoia eles, né, como membros do Quórum dos 12, que tem chaves ali do sacerdócio, né? A gente apoia também o profeta e todos os seus conselheiros. Só que não é só porque alguém falou uma coisa em uma reunião específica que aquilo é doutrina oficial da igreja, tá bom? Então, é sempre importante a gente lembrar sobre isso. Às vezes foi uma inspiração, algo que a pessoa aprendeu ali, mas não é algo que a igreja diz que é oficial. Algo muito importante a falar sobre isso, pessoal, é que o processo de uma nova doutrina na igreja ela é muito organizada, tá bom? Então, nós acreditamos em profetas porque justamente algo que foi feito no passado ele pode ser descontinuado. Nós acreditamos em profetas que recebem revelação contínua e que a vontade de Deus ela vai sempre seguir a mesma, mas talvez com algumas diretrizes diferentes de acordo com a necessidade dos seus filhos. Por isso, para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, é tão importante ter um profeta que nos guia como era no passado, como é hoje, tá bom? Esse é um ponto bem importante a ser dito aqui. Aqui os deuses do mormonismo e suas esposas, através do sexo celestial, eternamente produzem bilhões de crianças espírito. Para decidir seu destino, o chefe dos deuses mormons convocou um grande concílio celestial. Os 2 filhos mais velhos de Elohim estavam ali, Lúcifer e seu irmão Jesus. Um plano foi apresentado para construir o planeta Terra, onde as crianças espírito iriam obter seus corpos mortais e aprenderem o bem e o mal.
Lúcifer ficou de pé e fez a sua proposta de se tornar o salvador deste mundo novo. Querendo a glória para si mesmo, ele planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus dos Mormons sugeriu dar ao homem livre arbítrio como nos outros planetas. Em votação, aprovou-se a proposta do Jesus dos Mormons que se tornaria o salvador do planeta Terra. Irado, Lúcifer maliciosamente convenceu 1/3 dos espíritos destinados à Terra para guerrear com ele numa revolta. Assim, Lúcifer se tornou o diabo e seus seguidores demônios. Enviados ao mundo, foi-lhes negado possuírem corpos de carne e osso. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim, os Mormons explicam a raça negra. Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mormons os descreve. Nossa, gente, meu... Tanta coisa pra falar agora. Não, primeiro que eu acho assim... Tipo, eles fazem Lúcifer já com a roupinha vermelha, assim, já tem uma cara meio de... uma cara de bravo, sei lá, já estressadinho, né? Não, mas você percebe que a animação é toda feita com um propósito, né? Então, vários elementos ali, sabe? Algumas coisas, justamente para passar a mensagem que eles querem, né? Então, isso é um ponto bem importante ao consumir mídia em geral, né? Tem que tomar sempre cuidado no que a gente assiste, porque nas entrelinhas já diz muita coisa. Nossa, e assim, acho que um outro ponto é que realmente, assim, a gente acredita que existiu um conselho nos céus que teve esse conflito entre Lúcifer, Jesus Cristo, né, e tudo isso, mas, nossa, eles distorcem tanto, colocam tanto uns detalhes, assim, meio esquisitos, que você fica, gente, se empenharam mesmo. Mentiras mesmo, pra né? fazer um negócio fica bem convincente. Pensando pelo lado de produção de conteúdo, Maria, eles colocam também a questão da música, a animação, a dublagem. Os elementos. Tudo isso cria uma atmosfera pesada, né? Do que realmente é. Mas vamos às respostas então, gente. Acho que o primeiro ponto que ele traz ali é sobre o sexo celestial sem fim deu origem aos filhos e filhas de Deus, né? Deixa eu só ler uma partezinha aqui sobre a família, a proclamação ao mundo, que é um documento oficial profético moderno dos nossos dias, tá? E aqui diz assim, ó, todos os seres humanos, homens e mulheres, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos. Isso é o que nós acreditamos. Isso é o que está nos sites oficiais da igreja. Isso é o que pregamos todos os dias em nossas reuniões, em nossas conversas, tá? E aí esse é o ponto. O vídeo ele traz isso, mas ele traz com informação totalmente deturpada para enganar. Então ele mescla verdades com mentiras. E isso, para quem não tem um conhecimento, pode ser muito perigoso. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu já ouvi disso, mas não dessa forma. E a pessoa fala, será que é assim? Ou como eu vi antes? Então fica naquela confusão mental. Por isso que é tão importante você sempre buscar fontes confiáveis, tá bom? Sobre a doutrina que nós acreditamos. Posso falar do Conselho dos Deuses? É muito interessante. É até engraçado, na verdade, né? Porque eu assisto esse vídeo e fico lembrando muito de Hércules, né? O bebezinho loirinho, aí depois uma mesa ali com um monte de deuses ali. Tem até um cara que parece o cara do Harry Potter, aquele barbudão, esqueci o nome agora. Zeus? Hagrid? O Hagrid. Não sei. Que é amigo do Harry Potter, como é que é o nome dele? Ah, Hagrid. não. Ah, mas no desenho é Zeus ou não? Não, tô falando assim, que tem um cara nesse desenho aí, tá ali na mesa... barbudão assim, e parece muito o cara do Harry Potter, que eu não sei o nome, é muito engraçado. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Por que eu tô falando isso? Porque ele usa a palavra Conselho dos Deuses. E nas escrituras, no site oficial da igreja, não tem Conselho dos Deuses, é Conselho dos Céus, tá bom? Então esse é um ponto muito importante mostrar, porque ele mudou uma palavra, mas uma palavra parece que tinha vários deuses ali, e talvez igual o Olimpo, sabe? O deus do amor, o deus da guerra, e não é assim, tá, gente? Deus é Deus, Elohim, que acabamos de mencionar, Jesus Cristo, nosso Salvador, tá bom? E o Espírito Santo. Então é importante mencionar sobre isso, porque parece que a gente adora vários deuses e tinha um monte de deuses ali naquele conselho e tudo mais. E outro ponto importante que a gente vai trazer aqui, que já vamos falar sobre isso, é que ali estava Satanás e também Jesus Cristo, tá bom? Mas Satanás e Jesus Cristo não tinham o mesmo poder. Lembrando que Jesus Cristo, ele é o
unigênito do Pai, sabe? Então ele não tem como comparar Jesus Cristo. Eu acho que esse é o ponto que traz ali também, que como todos nós somos filhos de Deus, Jesus Cristo é nosso irmão, mas Satanás também. Então quer dizer que Satanás e Jesus Cristo é irmãos. É uma das doutrinas que mais se discute também nesses últimos momentos aqui da internet que a gente vê, né? Realmente, Jesus Cristo é irmão de Satanás? E quando a gente pensa sobre isso, a gente na hora imagina que os dois são iguais. E não é, tá bom? Nós acreditamos que todos são filhos de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão. E que Satanás, se a gente for pensar nesse ponto, também é irmão de Jesus Cristo. Mas não se compara em poder, pureza, e ele é o filho unigênito de Deus, sabe? Então existe uma diferença discrepante nisso. E quando ele decide ir contra Deus, querendo toda a glória para ele, automaticamente ele perde tudo que ele tinha. E ele se torna um anjo decaído, tá bom? Mas sobre os conselhos do céu, é só uma palavrinha que muda, tá? Então eles usam conselho dos deuses, mas é conselhos dos céus, em que realmente Deus apresenta seu plano a todos os seus filhos, e Satanás e Jesus Cristo estão nesse plano, e um se oferece como salvador, que é Jesus Cristo, e ele é escolhido para isso, tá bom? Acho que no desenho ali também parece que os deuses, eles votaram, né? Então não era assim, eu acho Lúcifer mais legal, aí o outro vota no Lúcifer. Ou, não, Jesus Cristo é mais legal, aí eles votam, né? Mas, na verdade, não foi assim que aconteceu, né? Esse conselho, ele foi organizado pelo próprio Pai Celestial para que ele pudesse apresentar esse plano para nós, onde Jesus Cristo já tinha sido também escolhido para ser o nosso Salvador. Então, ali foi mais ou menos Lúcifer tentando contra-argumentar, né? Tipo assim, mas eu posso ir também, se você quiser me mandar, me manda, né? E aí ele tinha ali algumas coisas que ele estava querendo prometer para as pessoas, que na verdade nunca ia dar certo, né? Mas aí ele estava querendo pegar a glória, né? Tudo para ele, tipo assim, eu quero ser a pessoa que vai salvar todo mundo, porque eu sou o bonzão. Só que o Senhor já sabendo, né? O Pai Celestial já sabendo quem ele é, as intenções, então ele falou, não, quem vai é Jesus Cristo, né? E aí foi onde teve realmente essa parte da rebelião de Lúcifer. E foi quando ele convenceu cerca de 1/3 de todos os filhos do Pai Celestial que estavam ali reunidos. E todos esse 1/3 viraram também anjos decaídos, assim como Lúcifer. E eles foram... diz as escrituras que eles foram jogados, né? Enviados aqui para a Terra, expulsos e enviados aqui para a Terra, né? E aí eles meio que servem assim a Satanás. E é importante só deixar claro que essa parte sim é uma doutrina e lá nesse vídeo explica, né? Mas como a gente fala, ele pegou uma verdade e coloca 10 antes, enganosas, e outras 10 inverdades à frente. Então vira uma confusão que às vezes a gente não sabe muito bem o que é certo e o que é errado, tá? Mas o que a Maria falou, realmente houve-se conselho nos céus, houve essa rebelião e Satanás foi expulso com as suas hostes, que foi 1/3 dos filhos do Pai Celestial. Pessoal, vamos falar sobre aqueles que não foram tão valentes, nessa declaração daqueles que não foram tão valentes, receberam a pele negra aqui na Terra, né? Nada disso é doutrina da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. No passado houve especulações sobre esse assunto e que talvez, de alguma forma, de entender algumas coisas. Mas em nenhum momento isso é doutrina da igreja, não há fundamento, tá? E os líderes atuais da igreja repudiam esse tipo de frase, esse tipo de afirmação. Então, só para deixar claro, o que o vídeo mostrou aqui está equivocado, tá bom? E isso em nenhum lugar da igreja você vai encontrar isso. Como eu falei, talvez no passado houve afirmações sobre isso, ou especulações, mas não é doutrina da igreja, tá? Vamos deixar isso bem claro, foi o que a gente mencionou bem no começo do vídeo, sobre como uma doutrina se torna realmente da igreja, tá? E um ponto importante a se mencionar é que no passado houveram muitas coisas, a igreja ainda está no processo de restauração, então muitas coisas são especuladas, mas é importante entender qual é a fonte verdadeira e aonde buscar para a gente ter resposta sobre qual é a doutrina que eu devo seguir, qual é a doutrina que Cristo está pregando nesse momento, tá? Então, isso daí é falso. E a gente vai deixar também um link sobre esse assunto do site oficial da igreja para que vocês possam entender com mais profundidade esse assunto para vocês estudarem aí por vocês mesmos, tá bom? Tá, como eu respondi a última pergunta, já vou trazer essa, né? É sobre que os mais valentes, né, nasceriam em famílias mormons, né?
Já deixando claro, esse termo a gente não utiliza mais, tá bom? Mas só para reforçar aqui mesmo. Mas esse também não é doutrina oficial. É a mesma coisa dos que os menos valentes receberiam o tom de pele negra. Isso é mito, isso não é verdade. Isso foi especulação do passado. Membros que muitas vezes, sem conhecimento, baseado em situações muito particulares, criaram esse tipo de coisa, se especulou esse assunto, mas isso não é doutrina oficial da igreja, tá? Então, se você ouviu isso de algum lugar, está completamente errado, tá? E a nossa cor, a nossa condição social, não quer dizer que fomos mais ou menos valentes. Isso não é doutrina, tá? Então, só para deixar claro também. Os antigos profetas mórmons ensinavam que Elohim e uma das suas esposas, uma deusa, vieram à Terra como Adão e Eva, para começar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim, com forma humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Colap, para ter relações físicas com a Virgem Maria e dar a Jesus um corpo físico. Um dos apóstolos mórmons ensinou que depois que Jesus atingiu a maturidade, ele teve pelo menos 3 esposas, Maria, Marta e Maria Madalena. Através dessas esposas, o Jesus dos Mórmons supostamente foi pai de algumas crianças antes de ser crucificado. Pessoal, sobre isso de Deus vir à Terra e ser Adão, essa doutrina, né, é uma afirmação, né, que Deus veio à Terra como Adão e Eva, e Eva era uma de suas mulheres, se refere a uma teoria controversa muito do século XIX, tá? Conhecida como a teoria Adão-Deus, ou Deus-Adão, tá? Essa teoria ela foi ensinada por alguns líderes da igreja no passado, mas não havia fundamentos, né? Que depois de um tempo se descontinuou essa teoria, que hoje a gente sabe-se que não é doutrina oficial da igreja. Então, como a gente já tem mencionado aqui várias vezes e falado para vocês, existem muitas coisas do passado que líderes, membros falaram, especulações, mas que nunca foi doutrina da igreja, tá? Então, deixar bem claro, porque para ser uma doutrina precisa passar por um processo muito rigoroso de unanimidade, para que essa doutrina seja aceita e de comum acordo dentro da igreja, tá? Então, essa de Deus desceu à terra e era Adão e trouxe sua mulher Eva e tudo mais, não é doutrina da igreja, tá bom? Deixamos isso bem claro aí. Sobre essa questão aí de falar que Deus veio à Terra e teve relações sexuais com Maria, a gente não acredita nisso. A gente acredita como está lá na Bíblia, né? Que Maria esteve grávida pelo Espírito Santo. Ponto. Tudo que passa disso ou adiciona além disso, a gente não acredita e é falso, não faz parte da doutrina oficial da igreja. Essa questão, assim, se Jesus foi casado, quantas mulheres, ou se ele teve muitos filhos, isso é algo que a gente não tem informações oficiais sobre isso. Mas existem pessoas que fazem especulações, talvez partindo do princípio de que Jesus Cristo, ele cumpriu com toda a justiça, né? Ou que ele cumpriu com todas as coisas, então se casar e ter filhos é o mandamento que o Senhor nos deu hoje em dia, então daí a gente acaba relacionando com isso, né? Então se Jesus Cristo é o nosso exemplo em tudo, então provavelmente ele se casou e teve filhos. Mas assim, a gente não tem nada oficial que fala sobre essa informação, mas líderes no passado, eles ensinaram sobre isso, né? Como aí o pessoal do vídeo pegou e deu uma mexida. Então, realmente teve alguns líderes que apontaram assim até Maria Madalena e Marta como esposas, né? Supostas esposas de Jesus Cristo, e que eles também tiveram aí supostos filhos. Mas, de novo, isso não é algo que está nas escrituras, não é algo que tem ali, não é uma doutrina oficial da igreja, tá bom? Vamos deixar também um link para vocês sobre esse assunto um pouco mais aprofundado para vocês lerem lá, tá? O fundador do mormonismo, Joseph Smith, se autoproclamou um dos seus descendentes. De acordo com o livro dos Mórmons, depois de sua ressurreição, Jesus veio para as Américas para pregar aos índios, que os Mórmons creem ser realmente israelitas. Assim, o Jesus dos Mórmons estabeleceu sua igreja nas Américas da mesma maneira que na Palestina. Eita, pega. Pelo ano 421 depois de Cristo, os israelitas índios de pele escura
conhecidos como os Lamanitas, destruíram todos os brancos nefitas em várias grandes batalhas. Os seus registros presumivelmente foram escritos em placas de ouro e enterrados nas montanhas de Camorra. 1400 anos depois, um jovem chamado Joseph Smith, conhecido por suas histórias fantásticas, disse ter descoberto essas mesmas tábuas douradas perto de sua casa no estado de Nova York. Ele agora é honrado pelos mórmons como um profeta, porque reivindicou revelações do mundo espiritual em que recebeu o mandato de organizar a igreja mórmon, porque todos os outros credos cristãos eram uma abominação. Joseph Smith originou a maioria dessas doutrinas estranhas e milhões hoje crerem serem verdadeiras. Ao manterem um código rígido de preceitos morais e financeiros e através de rituais secretos realizados por si e pelos mortos, os santos dos últimos dias esperam mostrar serem dignos e assim tornarem-se deuses. Os mórmons ensinam que todos devem se apresentar no julgamento final perante Joseph Smith, o Jesus dos Mórmons e Elohim. Os mórmons que forem selados numa cerimônia de casamento eterno esperam se tornar deuses polígamos no reinado celestial e governar outros planetas e criar novas famílias através da eternidade. Os mórmons agradecem a Deus por Joseph Smith, que proclamou ter feito mais por nós do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo. Os mórmons creem que Joseph Smith morreu como um mártir, derramou seu sangue por nós para que também pudéssemos nos tornar deuses. No final vira um desenho demoníaco de terror, uma música de pianinho ali, parece que vai ter um jumpscare ali do nada. Eu fico até me segurando esse programa. Vai sair outro jumpscare, calma. É terrível, gente. Assim, é muita loucura esse vídeo, na moral. Ai, ai. Começamos por... então acho que a primeira coisa ali é da ressurreição, né? Então, essa parte é certinha. Ele fala que depois da ressurreição, Jesus Cristo veio para as Américas visitar os israelitas. Acho que só esse termo, assim, israelitas, que e não é, talvez... porque acho que quando a gente pensa em israelitas, a gente pensa em todos os descendentes das tribos de Israel, né? Tipo, como se fosse um pouquinho de cada tribo. Só que a gente sabe isso por meio do livro de Mórmon, que esse povo que estava aqui nas Américas, eles eram descendentes de duas tribos, que é a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então, foi daí da onde que... a tribo de Efraim e Manassés, elas fazem parte das tribos de Israel. Então, sim, eles são israelitas, né? Só que, não sei, acho que talvez a gente tenha essa ideia de quando pensa em israelitas... São todos, né? Mas, na verdade, eram só membros de duas tribos. Pessoal, finalizamos a parte de assistir o vídeo, mas eu queria trazer aqui alguns pontos importantes nessa última parte do vídeo aqui, para vocês entenderem. E uma coisa que ele traz de forma pejorativa, tá? Mas nós olhamos de forma muito positiva a isso, que é Joseph Smith originou essas revelações que milhões acreditam ser verdades. Então, o primeiro ponto é que realmente nós acreditamos no profeta Joseph Smith como um profeta que viveu e restaurou a igreja de Jesus Cristo. Ele que trouxe grandes verdades para esse mundo, não só para nós, mas para esse mundo, e que nós realmente temos um respeito. Não o adoramos, não é necessário que nós, no dia, igual ele colocou no juízo final, nós temos que nos apresentar para ele. E aí eles falam, né, o Jesus dos Mórmons, e esse termo é bem comum hoje em dia, a galera fala muito sobre isso, o Jesus dos Mórmons. E não tá? É o Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, que morreu por todos nós, que morreu no Calvário, tá? Esse é o mesmo Jesus Cristo que acreditamos. Então, só para deixar claro, nós acreditamos no profeta Joseph Smith, acreditamos em profetas, ele foi um profeta muito importante para nós e nós temos um respeito por ele. Não o adoramos, não nos ajoelhamos em estátuas para ele, nem nada, tá bom? Só para deixar claro esse ponto que, sim, o respeitamos como um profeta da restauração. Agora, sobre esse ponto dos rituais secretos no templo, né? Eles apontam ali que haviam rituais e que há rituais secretos nos templos da igreja. Os rituais não são secretos, são sagrados. A gente tem um vídeo que fala exatamente sobre todos os rituais que acontecem no templo. A gente vai deixar aqui, não sei que lado que é.
mas a gente vai deixar aqui para vocês assistirem. E aí lá explica tudinho, a gente colocou fotos lá, tem tudo, onde que acontece, quais coisas que a gente promete e tal. Então, se vocês quiserem dar uma curiada lá, podem assistir esse vídeo. E assim, outro ponto também importante mencionar é que talvez há 40, 50 anos atrás, não tinha internet, gente. Então, realmente, para você encontrar e saber um pouco mais sobre esses convênios sagrados, você realmente tinha que ir até a igreja, né? E muita gente não ia na igreja. Vou na igreja só para saber isso. Então, se criava muita especulação. Hoje, você pode acessar o site da igreja, você vai nos canais oficiais da igreja, tem todas as informações. Como o Gabriel falou, nada é secreto, tudo é sagrado. Então, é importante a gente ter uma reverência sobre isso. Mas nada está escondido, tá? Tá tudo lá no site, só dá uma olhadinha lá. No julgamento final estaremos na frente de Joseph Smith. É que nessa parte aqui, pelo que eu estudei, tipo, meio que os apóstolos, eles vão ter uma certa participação no julgamento final. Isso a gente lê lá em Lucas 22, que Jesus Cristo, ele tá ali... Eu acho que é quando... Eu não sei se é antes dele realizar a expiação, ou se foi depois que ele ressuscitou, não lembro exatamente. Acho que é antes, né, de fazer a expiação. E aí ele fala ali no versículo 30 de Lucas 22, que para que comais e bebais a minha mesa, o meu reino, e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Então, tipo assim, parece que vai ter alguma coisa que vai envolver realmente os apóstolos, né? Os apóstolos originais. Deixa eu só falar sobre esse último ponto aqui, de Joseph Smith derramou seu sangue por nós, porque ele fala, tem uma escritura sobre isso, que diz assim, ó, Doutrina e Convênios 135.3, diz assim, ó, Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Então, no vídeo, galera, ele fala que Joseph está acima de Salvador, que é impossível, tá bom? O único homem perfeito nesse mundo foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, você vê como eles distorcem uma única palavrinha e criam, né, esse vídeo fantasioso aí, tá bom? Só para deixar claro aí, Doutrina e Convênios 135.3 fala sobre isso. Esse pessoal é bom, né? Esse vídeo aí foi feito por pessoas muito inteligentes, viu? Que eles pegaram ali coisas bem específicas e foram muito bons em distorcer. Pessoal, reagimos aqui ao vídeo, trouxemos algumas respostas para vocês. Com certeza, talvez você tenha outras, então é importante vocês deixarem aqui nos comentários a sua dúvida, o seu questionamento. Mas eu quero deixar bem claro que vocês procurem fontes confiáveis quando forem estudar as escrituras. E a gente percebe por um vídeo desse de que foi utilizado realmente para manchar a reputação da igreja, para tirar pessoas do caminho correto, criar dúvidas em pessoas que estão procurando a verdade. Então, o que é mais importante de tudo é você realmente buscar todas as coisas por meio do Espírito Santo. Então, encontre as fontes confiáveis e por último, busque a ajuda de Deus. Ele é o único que pode responder todas as coisas, como respondeu para mim, no meu coração, há muitos anos atrás, eu tenho essa certeza no meu coração. Então, assistir um vídeo desse, às vezes é hilário, às vezes é um pouco triste, mas o que eu quero dizer é que fortalece um pouco o meu testemunho, porque eu acredito em coisas que não estão completamente escritas em todos os lados. Não é algo que A mais B é igual a C, 1 mais 1 é igual a 2. Realmente tem coisas que somente Deus me trouxe no meu coração e eu acredito muito nisso e é isso que eu vou levar para a minha vida. Então, eu queria só deixar esse ponto claro para vocês, para que vocês tomem cuidado com a internet, tomem cuidado com o que as pessoas falam, mas busquem fontes confiáveis e principalmente busquem a Jesus Cristo, o nosso Salvador, em suas orações. Minha consideração final vai ser breve aqui. A única coisa que eu dou de dica aqui para vocês, ou uma consideração, uma ponderação, um pensamento é que vinde e vede. Por mais que as pessoas falem coisas absurdas a respeito da Igreja de Jesus Cristo na internet, provavelmente tem uma perto da sua casa. Vai lá, visita e olha com seus próprios olhos. Se é isso mesmo que tem na internet, vai lá e assiste. Uma reunião sacramental, vai lá, conversa com os membros, leia as escrituras, faça o estudo junto com os missionários e me diga, depois aqui nos comentários, se é isso que está no vídeo. E acho que da minha parte, eu penso muito de que nessa época, né, em 1900 e bolinhas ali, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje em dia. E hoje em dia a gente pode procurar sobre qualquer assunto aí na palma da nossa mão, né?
com o celular. Então, eu acho que daí vem a importância da gente buscar nas fontes corretas. Então, se você buscar nas fontes oficiais da igreja, ou sites como até próprio o Mais Fé, né? A gente está se esforçando para sempre colocar as doutrinas, as coisas que os profetas eles estão ensinando, as coisas que a igreja oficialmente, né, como ela se posiciona, e é onde a gente pode encontrar essas informações confiáveis. E é claro, né, que se a gente vai buscar em fontes que não são confiáveis, as chances da gente se confundir são muito maiores. Então, também eu quero adicionar aqui o meu convite com os meninos de que a gente deve procurar buscar por nós mesmos em fontes confiáveis e também buscar a orientação do Senhor, porque Ele que vai confirmar, né, todas essas coisas no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, se você gostou desse vídeo e ficou até o finalzinho aqui, por favor, deixa o like. E assim você mostra pra gente, também pro YouTube, de que esse conteúdo realmente foi legal e que você gostou dele. E também, claro, a gente vai deixar todas as informações, os links que a gente consultou aqui embaixo na descrição do vídeo, e também os vídeos que a gente citou, que a gente já tem no nosso canal, que também respondem algumas dessas perguntas e questões aqui deste react. Tá bom? Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê na próxima. Valeu, galera!